E nós já estamos em contato com o nosso entrevistado de hoje, o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Setor Imobiliário e Afins, a Precian de Arroio do Meio, Felipe Kirsch, para falar da situação do mercado imobiliário lá de Arroio do Meio, como fica agora a procura das pessoas para investir também em Arroio do Meio e morar em Arroio do Meio, porque a gente sabe que foi mais uma vez bastante atingida pela enchente do Rio Taquari. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Independente. Tudo bem? Tudo certo, Felipe. Eu acho que a gente pode começar dando um panorama aí de que forma o mercado imobiliário foi atingido, né, de uma forma mais geral, e depois a gente entra em algumas questões mais específicas. Perfeito. Então, Arroio do Meio, o centro da cidade, foi severamente atingido. A gente teve praticamente 80, se não digo 90% do centro da cidade, então, assim, atingido pela enchente, né? Alguns lugares mais fortemente que outros, em função de correntezas e tudo, né? E realmente o pós-enchente foi assim bastante complicado. Estávamos bastante temerários em função da conexão com o restante do vale, né? Com Lajeado, que Arroio do Meio, no final da história, acaba sendo um município dormitório, né, para Lajeado, né? Muitas pessoas moram aqui em função do custo de vida ser menor do que, digamos, em Lajeado, né? E agora, nesses 30 dias aí que se passaram dessa catástrofe que a gente sofreu, a gente vê o mercado, assim, eu vejo o mercado com bastante alegria, vou dizer assim. A alegria de vê-lo retomando as forças para que consiga dar sequência nas atividades. A gente teve muitos negócios que realmente fecharam, né? Mas em função disso, a gente tem várias pequenas empresas que estão abrindo, vendo as oportunidades do mercado, né? Andei conversando com alguns corretores, algumas imobiliárias que fazem a questão do aluguel aqui no município, e eles estão até bastante apreensivos com essa situação, né? Porque a gente vê isso no mercado residencial de uma forma bastante forte, né? Que as pessoas buscam as que têm condições buscam resolver essa situação, não vão acabar esperando por um auxílio federal, ou enfim, daqui a um pouco algumas casas que vão ser construídas, né? A gente sabe que depende de muitos fatores, e as pessoas que têm condições estão buscando. Então, assim, o mercado vem bastante aquecido, tanto no residencial quanto na questão comercial, né? O município aqui já vinha com problemas com questão de mercado, né? A gente teve o mercado grande que atendia o centro da cidade aqui, a Languiru fechou faz, se não me recordo, se não me falha a memória, na verdade, há mais de ano, né? E a gente vinha se mantendo aqui no centro com alguns pequenos mercados, né? E agora, nesse pós-enchente, a gente teve um mercado que ficou de fechar, não fechou, um outro mercado que está abrindo uma filial em outro local, mas mantendo. Então a gente está assim bastante feliz, né, com o que vem acontecendo com a economia do município, porque querendo ou não querendo é uma corrente e todo mundo depende do que vem acontecendo aqui. Boa tarde, Felipe. A gente sabe que tem muitas pessoas que foram afetadas. Você chegou a citar 80, 90% do centro de Arroio do Meio, e a gente percebe que ainda muitos desses espaços, eles até foram limpos, mas eles continuam lá, sem paredes, sem janelas, só com os pilares, até mesmo imobiliárias, né? Pessoas que trabalham diretamente com essa questão de locação de espaços, que também foram afetadas e ainda não retornaram, ou talvez nem vão retornar. O espaço bem no centro, né, que talvez alguns espaços que foram atingidos pela primeira vez, ali se tem informações se essas pessoas pretendem retornar, se estão esperando ainda, ou se será utilizado por outras pessoas, e eu me refiro especialmente a esses que foram pela primeira vez, né, porque nem em setembro foram afetados, mas agora em maio foi praticamente toda a área central do município de Arroio do Meio. Sim. Alguns negócios realmente fecharam, né? Alguns locais foram severamente danificados, né? Mas grande parte
grande parte não digo, mas muitos desses negócios, né, por mais que tenham sido afetados na primeira e alguns na segunda e na primeira, vão retornar, né? O município tem, digamos assim, uma pujança, né? O povo daqui é bastante resiliente, as coisas estão acontecendo, né? Alguns locais realmente não terão condições de abrigar novamente um novo negócio, até às vezes por falta de coragem, né? Porque tem alguns mercados aqui que acabaram sofrendo 2 vezes as enchentes, né? Perderam todos os seus estoques, então a gente entende isso, né? Mas, enfim, a situação que se desenha, ela é menos, no momento, né? Ela é menos preocupante do que a gente imaginava lá no começo em função dessa situação toda. Que bom, né, Felipe? Você fala com otimismo, diz que o mercado ele está aquecido, mas é certo que tem alguma perda, né? A gente sabe, prejuízos, eles são inevitáveis, como essas lojas que foram afetadas, que vão reabrir, aqueles que resolvem reabrir em outro endereço também, mas tem, por um outro lado, procura também de novas empresas, ou nesse momento é apenas essas que já estavam no município e desejam permanecer? São negócios locais, tá? São pequenos negócios locais que estão dando continuidade, prosperando, né? Empresas, a gente tinha alguns receios de que a Minuano tivesse encerrando as atividades, porque ela se encontra num local bastante delicado, né? Geograficamente, pelo encontro de rios, enfim, por estar numa situação que hoje consolidada, né? Mas ela acaba sendo difícil. E, no primeiro momento, enfim, haviam notícias de que ela encerraria as atividades, mas agora a gente tem notícias, né? Tanto que as coisas estão acontecendo lá, estão reformando o prédio, vão continuar as atividades. Uma empresa que deve ter em torno de 200 empregados, né? Então, é uma situação bastante... satisfatória, não digo, porque a situação da enchente em si, ela não é animadora, nem nada, né? Mas com tudo que a gente vem de dar a volta deles e conseguir dar sequência em suas atividades. Você citou agora há pouco o mercado, né? Foi em 25 de outubro de 2023 que Languiru encerrou as atividades. Então não chegou a fechar o ano, mas parece que é mais tempo, né? Especialmente para quem vive, para muita gente que dependia ou que ia até esse mercado bem na área central. A gente viu vários movimentos já da prefeitura, de lideranças falando da necessidade, da importância até para o restante do comércio, né? O impacto do fechamento desse supermercado. Com essa nova enchente e do jeito que foi atingida agora, a situação ainda mais complicada. Não seria talvez algo que passasse por você, mas tem conhecimento, Felipe, de alguma movimentação para essa área ali que é bem no centro de Arroio do Meio, e é grande e o mercado seria muito importante. Ao lado também a gente tem informações de que a Caixa Econômica Federal não permanecerá naquele espaço, que é praticamente ali a alguns metros, né, de onde era o Languiru também, esses espaços grandes assim que são importantes também para a área central de Arroio do Meio. Sim. Conversando com o secretário de Indústria e Comércio do município, o Jonas Schwarzer, ele, logo no pós-enchente, ele falou que existiam algumas tratativas para que algum mercado se instalasse no antigo prédio do Languiru, né? Só que o prédio sofreu praticamente 3 enchentes, né? E essas enchentes afetariam especialmente a questão de estoques, e 2 delas chegariam a entrar dentro da estrutura. Então, é uma situação bastante complexa, né, que se tem em função de não ter um local apropriado para a instalação de um mercado de um porte maior, né? Não estou desmerecendo os pequenos comércios que a gente tem aqui, a gente precisa deles, né? Eles são de suma importância para a nossa economia, mas um grande mercado sempre faz alguma falta em função da diversidade de produtos que a gente tem. Então, ali naquele local, eu acho, tá? E eu vou falar uma coisa que é um pensamento meu, não reflete a opinião de
daqui um pouco outras pessoas, né, de que seja bastante complicado que a gente venha a ter um... Tivemos um pequeno corte. É complicado que a gente venha a ter um outro supermercado, seria isso, Felipe? Algum mercado que assuma a operação naquele local, né, em função dessa situação que o prédio se encontra, né? É um investimento grande, né, e que eu não sei se alguma rede de mercado ou algum mercado ainda venha a encarar naquele local. Mas, enfim, precisamos de um mercado um pouco maior, né? Em relação à Caixa Econômica, eu não fiquei sabendo em relação na Caixa, né? Eu sei que o Banco do Brasil vai mudar de local, vai provavelmente leiloar as instalações que eles tinham próximo ao bairro Navegantes ali, né? Na divisa praticamente entre o Navegantes e o centro da cidade, mas a Caixa eu não tenho e não tive informações a respeito. E essa questão do mercado, Felipe, que você fala, bom, é quase que inviável, né, um supermercado, mas até o Ricardo citava, é uma área ampla, uma área no centro da cidade e um bom local. Outros interessados que não fossem de supermercados também não têm conversa, por enquanto, de nenhum um novo setor, né, nesse espaço. Não tem informação, Gabriela, né? Existiam conversas a respeito de um mercado, justamente porque é a necessidade do município, né? Tanto é que o prédio foi atingido, ele foi limpo alguns dias e agora pegou novamente essa pequena enchente que a gente teve há poucos dias, né? Eles estão começando a fazer a limpeza do prédio novamente, né? Então, por hora, não existe nada que indique algum tipo de situação ali nessa edificação. Felipe Kirsch, presidente da Aprecian, de Arroio do Meio. Um dos principais motivos pelo qual a gente solicitou a entrevista era justamente saber em relação àquilo que ainda tem disponível, né? Se a procura está sendo grande, a gente sabe de muitas empresas que já estão se mudando, especialmente para prédios, locais que não foram afetados pela última enchente, se ainda tem locais, apartamentos, salas comerciais para serem alugadas, especialmente na área central ou até em outras áreas, pessoas saindo do centro e indo para outras áreas da cidade. Como é que está essa procura? Você fala que o mercado está aquecido e também se os valores estão se mantendo. Eu sei de alguns exemplos, né, inclusive do escritório da minha esposa, que foi para um prédio e lá não houve um aumento, né? Mantiveram. Até acho importante a gente falar isso, porque tem gente que se aproveita desse momento e outros que não. A sala estava disponível, mantiveram o valor e ficou bom para todos os lados, né? O que dá para falar nesse sentido, Felipe? Tem ainda áreas no centro, espaços, ou está cada vez mais distante, porque a procura também foi rápida para as pessoas garantirem os poucos espaços ainda que ficaram fora da área de inundação da última cheia? Exato, Ricardo. A procura está bastante grande, né? Muitas vezes os empresários ou as pessoas que têm interesse em algum tipo de imóvel acabam procurando, além das imobiliárias, né? Que nem no meu caso, sou engenheiro, acabam nos procurando para ver se a gente não sabe de alguma coisa, né? Mas realmente a demanda foi muito grande, né? Em função, não se tira a lógica da coisa, né? Mas as pessoas correram atrás para salvar os seus negócios, colocá-las em locais mais seguros, né? Existem poucos locais ainda que têm disponibilidade de locação, tanto residencial quanto comercial, né? Que não foram atingidos pela água ou não tem alguma influência direta com isso, né? Que as pessoas realmente estão fugindo disso. E em relação a valores, realmente, o que acontece é que temos empresários de tudo que é tipo, né? Existem situações, que é o caso, né, que nem o caso do escritório da Gisele, sua esposa, que foi para o local que não houve reajuste. Tem outros locais que, só pelo simples fato, né, já aumentaram em função de verem essa oportunidade de faturar mais. Não temos o que fazer, né? Cada um é dono do seu negócio, então cada um cobra o que julga necessário e julga que é justo. Mas tem ainda alguma coisa disponível? Imagine que pouco. Existe alguma disponibilidade, sim, né? Mas são... Tivemos mais um corte, estamos conversando... Tá mudando de local.
Oi? Você estava dizendo que ainda existem algumas disponibilidades, mas são, e daí a gente teve um corte. Sim, mas são poucas. Desculpe, a conexão tá instável. Existem locais, alguns locais ainda que existem essa disponibilidade, né? E outros que estão em construção e já estão locados, né? Cito exemplo de daqui um pouco Ministério Público, Defensoria, que vão mudar os seus locais, né? Em função dessa questão de enchente. Mas ainda existem e são poucos. Na verdade. E os novos espaços para crescimento de Arroio do Meio, Felipe? Porque as coisas elas vão mudando, né? Nem sempre as coisas vão permanecer como eram 20, 30, 40, 50 anos. Aqui nós tínhamos o centro de Lajeado, que era o centro histórico. Hoje em dia tem poucas empresas ali e quem está ou estava está procurando outro espaço. Arroio do Meio, talvez o centro não vá mudar de lugar ali na frente. Seria São Caetano, Novo Horizonte, quais são os bairros que estão tendo mais procura nesse momento e que daqui a pouco pode mudar aí o crescimento da cidade? Sim. Existem conversas acerca, está sendo formado, inclusive a Aprecian faz parte de um grupo que vai apoiar um planejamento estratégico do município, né, para que a gente tenha esse direcionamento, porque municipalmente a gente não tem, digamos assim, a cidade vai crescer para aquele lado, né? A gente tem a nossa área de expansão urbana que está sendo tomada por loteamentos, por situações de transferência de empresas, né? Mas a gente não tem direcionamento municipal, então esse grupo também vai fazer parte, né, para que a gente ajude no desenvolvimento municipal. As áreas que vêm sendo mais procuradas, e aí a gente tem que olhar a questão de faixa de renda, né, porque muito depende da faixa de renda do comprador, né? Então, assim, temos várias zonas de expansão para o bairro Dona Rita, para o bairro Medianeira, né? Alguns locais na Barra da Forqueta, né? E o centro, realmente, a gente precisa repensar ele. Ele foi tendo seu crescimento desordenado, digamos assim, né? Então, as ruas são estreitas, falta lugar para estacionamento, né? Então, a gente vê que algumas medidas precisam ser tomadas para que a cidade continue a crescer e tenha saúde nessa longevidade, né? E que consiga atrair mais pessoas, atrair mais empresas, porque Arroio do Meio acaba sendo um local bastante acolhedor, é uma cidade de 22 mil habitantes, né? Então, tem essa questão de ser uma cidade pequena, acolhedora, praticamente todo mundo se conhece, né? Então, a gente precisa pensar essa questão do município, do crescimento dele, né? E, então, isso precisa acontecer de uma forma ordenada, que seja pensado em 25, 30, 50 anos à frente, para que o município esteja preparado para as demandas que vão surgir. E essa migração, Felipe, das pessoas procurarem um outro local onde não pega água, né, para não ter mais esse tipo de problema. É claro que em maio a gente teve a elevação do rio, das águas, muito maior do que em setembro. Mas em setembro esse movimento já aconteceu ou as pessoas tentaram ainda, não, vou permanecer e vou tentar de novo aqui nesse local e aí agora em maio, vindo a água de novo, acabaram optando por trocar de lugar? Sim. Em setembro, como estudos apontaram, tanto em setembro quanto em novembro, quanto agora em maio, são eventos de uma recorrência, de uma periodicidade bastante grande, né? Então, a gente pensa que a enchente de setembro tem um tempo de recorrência a cada 50, 60 anos e se fala que essa enchente agora de maio, ela ocorre a cada 1.000, 2.000 anos, né? Não sou técnico dessa área, eu só li algumas coisas a respeito. Então, o que aconteceu? Em setembro, muito se falou de que, não, isso não vai mais acontecer. Então, as pessoas acabaram retornando, tanto é que a rua Campos Sales, que foi bastante atingida em setembro, muitas pessoas voltaram, muitas casas iniciaram a sua reconstrução, né?
poucas pessoas acabaram realmente saindo da situação. Mas agora, nessa enchente de maio, né, não sobraram praticamente residências na rua Campos Sales, né? Então, o movimento agora de migração, ele foi forçado, né? Ele foi forçado e ele está bastante mais forte do que em setembro. Felipe, teríamos a Imove, a Feira Imobiliária de Construção Civil e Serviços, a ser realizada em setembro, em sua terceira edição, no CTG Querência do Arroio do Meio, que também foi outro espaço afetado. Foi cancelado esse evento. Tem alguma projeção de fazer em algum outro momento? Fica para o ano que vem? Se projeta um novo espaço também? Porque sempre é um Ricardo, movimento Desculpa, cortou ali, cortou. Eu vou repetir então. Eu perguntava agora sobre a Imove, que seria realizada em setembro desse ano, já tinha até sido lançada, e seria realizada então no CTG Querência do Arroio do Meio, que foi outro espaço afetado. Se projeta nova data, porque é um momento também de sempre aquecer, né, o comércio, serviços, enfim, a economia local. Sim, a feira aconteceria de 8 a 11 de setembro, né? Já tínhamos praticamente 85% dos estandes e locais comercializados, né? E em função da enchente, o CTG ele desabou, né? Ele não suportou, porque incrivelmente no CTG também a gente teve enchente. A enchente chegou lá, para quem conhece um pouco da cidade, a gente se assusta com a magnitude disso, porque é um local que a gente não imaginava que pudesse ser acometido com isso, né? E em relação à feira, a comissão decidiu por suspender ela, né, a edição de 2024, e estamos estudando uma nova data para que isso aconteça, né? A gente precisa procurar um momento oportuno para isso, né, porque a gente precisa que as pessoas já estejam restabelecidas, o comércio, por mais incentivo que ele mereça e ele precise, né, a gente entende que ele também precisa se restabelecer, né? E aí existem algumas questões de cunho financeiro, né, que no momento para os negócios é muito importante que não se tenham despesas extras, e a feira traria um investimento por parte deles. Então a gente tem que ter a delicadeza de fazer a medida da coisa, né? Que se a gente promove a feira no momento que as pessoas não têm condições de consumir, por mais que a gente tenha a boa intenção de propagar essas ideias, de fazer com que o comércio venda mais, a gente tem que também ter delicadeza de perceber que a gente não tem uma ligação competente com o município de Lajeado, ou seja, a nossa intenção é que as pessoas venham de fora e nos vejam, nos conheçam, né? E sem essas ligações e com as condições de acesso que a nossa região tem hoje, isso acaba sendo bastante prejudicado, né? Então a gente precisa pensar em que forma a gente vai agir, né? E fazer uma feira para que ela tenha o sucesso esperado tanto dos expositores quanto do público, né? E trazer o resultado que no final da história é gerar negócios para o comércio em si. Esses 85% de estandes que já estão comercializados, Felipe, essas pessoas, empresas, mantêm isso? Elas podem ainda renegociar se na futura data não quiserem comparecer na feira? Como é que fica? Sim, nós fizemos a comunicação via e-mail para todos os expositores que já tinham contrato, tanto é que na data da enchente, uma das parcelas de pagamento da feira já tinha sido paga, né? Foi comunicado que a feira seria suspensa por prazo indeterminado, né? E deixamos à disposição de que quem quisesse reaver os valores pagos, a gente faria o reembolso. Muitos o fizeram, os valores foram reembolsados para essas pessoas, né? E todas as cobranças, logicamente, foram suspensas. Então, a gente está em stand-by, aguardando para um momento oportuno para que isso aconteça novamente.
Tá certo. Felipe Kirsch, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, setor imobiliário e afins de Arroio do Meio, a Apreciar. Obrigado pela tua presença, sucesso aí, um grande abraço. Muito obrigado, boa tarde a todos. Uma boa tarde. Conversamos então com o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, setor imobiliário e afins lá de Arroio do Meio, Felipe Kirsch. E o cenário, apesar de todas as dificuldades, ele é até positivo, né, Ricardo? O Felipe disse que tem otimismo quando olha para o mercado imobiliário, que vê um mercado aquecido, as empresas de Arroio do Meio querendo permanecer na cidade, apesar de estarem mudando de local. E que bom, né? Porque é preciso ter essa força para que o município continue girando a sua economia e as pessoas queiram viver em Arroio do Meio.